Agora são 8 horas e 8 minutos, 8 e 8 desta quinta-feira, hoje é dia 31 de julho de 2025, último dia do mês de julho. Está começando mais um Café com Leite aqui pela Inova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim, estamos em múltiplas plataformas. FM 87.5 aqui para Nova Petrópolis e inova.tv.br para você nos ver. Hoje não vê eu e o Jonas Venturini, que é o nosso entrevistado, mas vê os nossos apoiadores porque estamos por telefone, né? Uma chamada, né, pelo WhatsApp, tá certo, pessoal? É isso que a gente está fazendo hoje aí, nesta quinta-feira, dia 31, ensolarada, um dia bonito. Friozinho, né? Bastante frio ainda, mas um dia muito bonito, assim como foi ontem, tá certo, pessoal? Com a parceria da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Cooperativa Piá, que fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região. Também com a gente está o Superlogradouro, está aberto, vai até o 12h30, depois reabre às 2h e prossegue até às 8 horas da noite. Ainda temos a parceria também do Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para a Magazine Luiza, né? Hoje vamos abordar com o Jonas Cardona Venturini, que é especialista nessa área que envolve a geopolítica, que envolve as relações comerciais. E olha aí, ó, Estados Unidos, né? Fizeram aí o decreto que impõe uma taxação de 50% nos produtos exportados do Brasil para lá, ou seja, aqueles que são importados pelos Estados Unidos, teve mais 40% de taxação, já havia 10 previstos e passa a valer aí no dia 6, segunda-feira então. Ontem teve essa assinatura aí por parte do Donald Trump, e a gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre aquela sanção americana contra o Alexandre de Moraes, né, do STF, e as consequências tanto econômicas, políticas, eleitorais, nesse bate-papo com o Jonas Cardona Venturini. Olha, Jonas, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Sóstenes, meu amigo, bom dia a todos os ouvintes da Inova que nos escutam pelo nosso aplicativo e pelas ondas do rádio. É sempre um prazer estar com vocês. Um dia ontem bastante turbulento, né, Jonas? Porque também teve aquela situação em que, além da sanção Alexandre de Moraes, com aquela lei que é aplicada, iniciou lá contra a Rússia, né? Por conta aí, inclusive, de uma pessoa um russo, cidadão russo, que estava fazendo, se não estou equivocado, denúncias, e ele foi perseguido aí e teve as consequências que não são muito democráticas, letais daquele país lá, né? Então, agora se estendeu, já tinha ocorrido para outros países também, sobretudo na questão humanitária, né? Aqueles que ferem direitos humanos, né? E esse era o propósito dessa legislação, e agora é aplicada aí para o Alexandre de Moraes. E em relação à questão da taxação, havia uma dúvida, mas será que o Trump vai taxar mesmo o Brasil 50%? Porque lá no passado, que nós conversamos, havia aquela questão, aquela dúvida ainda, né? Afinal de contas, o Brasil é o que menos tinha recebido aí em percentuais um anúncio de taxação. O anúncio era mais sutil. E agora é o mais forte, mais impactante, na verdade. Ainda que tenham sido isentados aí quase 700 produtos. Ou seja, uma guerra que inicialmente comercial, que afetaria, se imaginaria que seria muito mais contra países como a Rússia, mas sobretudo a China, agora o inimigo direto é o Brasil. Mas eu vou dar um alívio para você, Jonas. Eu vou trazer uma notícia aqui que é um alívio para você. Se as pessoas estão preocupadas aí com guerra, não se preocupe. Porque num exercício simulado
durante o exercício Cruzeiro do Sul, Cruzex 2024, os caças Gripen F-39 da Força Aérea Brasileira derrotaram os caças F-15 Eagle dos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos também potentes, podemos afrontar os Estados Unidos, que nós temos melhor... Estamos com a nossa força aérea mais bem equipada. Se tiver guerra, nós podemos sobretaxar os Estados Unidos e vamos enfrentar de igual para igual. Estou fazendo isso para a gente brincar, é verdade, essa informação que eu estou trazendo, né? Inclusive, ocorreu no ano passado, nesses exercícios simulados, né? Mas não tem como estabelecer dentro de um viés bélico, né, Jonas? Parâmetros. É só para a gente começar o dia de uma forma diferente aqui e ter um pouquinho de esperança. Bom dia, meu amigo. O que tu traz sobre tudo isso aí que aconteceu ontem? Eu acho também o seguinte, Sóstenes, se eles forem entrar numa guerra, os nossos tucanos da Esquadrilha da Fumaça com os F-35 da Marinha Americana, eles perdem também, né? De que forma? Só se a gente torcer muito aí, favorável aos tucanos, que sejam tucanos evoluídos. Não, a verdade é que o Brasil tem bons aviões, inclusive esses tucanos, os super tucanos, eles são até inclusive exportados, mas não se compara em tecnologia e capacidade de enfrentamento dos Estados Unidos. Então, um campo de guerra bélica se descarta completamente. Ainda que o Brasil tenha, e alguém vai dizer não, o nosso Brasil é pífio do ponto de vista bélico. Não é assim também. Tem o seu arsenal, tem as suas táticas, tem o seu conhecimento, tem agora a compra desses aviões, mas não se equiparam à potência que é os Estados Unidos, a maior potência bélica mundial. Então, nesse aspecto, a gente acho que não vai nem falar. Vamos falar sobre a parte econômica e política, Jonas, que isso, quem sabe, a gente tem alguma solução. O que tu faz? Qual que é a tua avaliação aí dessas decisões ontem, começando aí com a taxação, mas também costurando aí com a parte política, né? Porque não está dissociado, tem tudo a ver. Não está dissociado, Sóstenes, tem tudo a ver. Era algo que as pessoas que não entendem um pouco a forma como o presidente Trump se manifesta e articula as suas ações, poderiam pensar que não viria algo mais forte, mais duro, né? A maneira de negociação do Trump é nessa linha. É uma linha de coação, é uma linha de pressão, ele joga lá em cima para depois vir descendo e fechar um acordo mais favorável. Eu acho que a gente pode pegar como exemplo o próprio acordo fechado com a União Europeia, né, Sóstenes, que é um acordo latentemente favorável aos Estados Unidos, né? Os produtos da União Europeia agora entram com 15% de tarifa e ainda a União Europeia tem a obrigação de comprar inúmeros produtos dos Estados Unidos, produtos bélicos, fármacos e assim por diante. Então, realmente ele vem nesse segundo mandato, aí, o Trump 2, ele vem muito forte. E, Sóstenes, já para adiantar um ponto que eu acho que é muito importante, falando em Brasil, quando a gente analisa o tarifaço, nós temos aí mais de 700 produtos aí que pegaram a lista e saíram da isenção, né? Como, por exemplo, aviões, componentes de aviões, suco de laranja. É importante mencionar, de cada 5 copos de suco de laranja no mundo, 3 são brasileiros. Esses produtos saíram, Sóstenes. Mas, mesmo representando quase 50% dos produtos tarifados, ou seja, 50% do que nós exportamos para eles, Sóstenes, o que acontece? O Rio Grande do Sul não tem muito desses produtos na sua produção aqui na matriz produtiva do nosso estado. Então, o estado que está o segundo mais afetado do tarifaço do Trump é o Rio Grande do Sul. Especialmente setores como, Sóstenes, a carne, mas tem mais. O calçado reagiu muito fortemente a isso, né? Só a partir da Bicalçados aqui no Vale dos Sinos, que até o presidente é meu amigo, o Haroldo, a Bicalçados reagiu muito forte porque esperava que o Trump flexibilizasse também o calçado, o que não aconteceu.
mas ainda mais, Sóstenes, o que está mais forte é o setor fumageiro aqui no Vale no Vale do Taquari, em Cruz Alta, em Santa Cruz e região. Ali, Sóstenes, nós temos efetivamente um impacto muito grande. Os economistas indicam que mais ou menos 7%, Sóstenes, 7% do PIB de Santa Cruz e região é das exportações de tabaco para os Estados Unidos, só para os Estados Unidos. Então, tu imagina o impacto que vai ter. E nós temos aí os desdobramentos disso, né? As pessoas muitas vezes perguntam, tá, mas e o que acontece para nós? Pode-se pensar num primeiro momento, mas esse produto não sendo exportado, ele vai ter que, num primeiro momento, ser absorvido no mercado interno, vai ficar mais barato. É uma análise muito, muito rasa, né, Sóstenes? Porque nós temos que levar em consideração que, ao não termos essa exportação e, com certeza, uma melhor otimização dos preços desses produtos, nós temos um resultado menor da nossa economia, uma tração econômica menor. E vai ter um impacto na renda direta da população, que vai ter um escassamento, então uma diminuição do poder de consumo. Então, esse tarifaço, Sóstenes, ele é muito ruim em todas as formas de análise que nós possamos fazer. E antes de até passar a palavra, eu quero dar o insight do meu próximo argumento de raciocínio. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Essa é a análise, então, que tu fazes. Jonas, naquele primeiro momento que a gente fez, quando foram anunciadas as taxações, né, do Donald Trump para o mundo, praticamente, tu disseste o seguinte, eu fiz a pergunta, o Brasil tem 10%, olha, a China, se eu não estou equivocada, chegou até 100%, 115%, não lembro exatamente quanto que chegou, e depois... 140. 140, meu Deus do céu, passou todos os limites de velocidade permitidos, né? Mas depois recuaram e fecharam em algo que é viável, né? E o Brasil, com esses 10%, teria a tua análise, porque eu perguntei, é um copo meio cheio ou é um copo meio vazio? E tu disse, é um balde derramando. E agora, essa água do balde foi pro ralo, Jonas? Sobretudo para o Rio Grande? Olha, ainda não, Sóstenes, eu acho que é muito cedo ainda tem perspectiva de talvez aumentar essa lista de exceções, talvez prorrogar um pouco mais. A política de negociação do governo americano com o Trump é muito incerta, né? Ela tem uma linha base que é essa da opressão, essa de jogar alto para barganhar o máximo e depois sentar para negociar. Tanto que a gente está vendo, ele não está querendo conversar com o Lula, a Casa Branca como um todo está meio refratária por diálogo. Então, assim, ainda não é definitivo, Sóstenes, mas eu vou me permitir, então, agora avançar naquilo que pode piorar. Na verdade, Jonas, em esperando do Donald Trump, nada é definitivo, né? Como tu disse da outra vez, ele é um jogador. E o jogador que ele é sempre, né, utiliza-se do blefe, utiliza-se da estratégia de às vezes apertar de todas as formas para depois, ele mesmo diz, né, para depois negociar aquilo que é possível, né? Então, existe essa possibilidade aí. Agora, antes de dizer pode piorar. Por que pode piorar? Seria numa situação de uma retaliação do Brasil, Lula resolver? Não, nós temos o Gripen e nós já vencemos o simulado aí. Claro, não vai falar isso, né? Mas se ele pensar isso, ou pelo menos com uma arrogância soberba e dizer o seguinte, vou taxar os Estados Unidos de igual forma. Essa seria uma possibilidade aí que tu acha que pioraria? Ou qual que é o porquê que pioraria? Boa. Acho que antes eu vou dar um passo atrás para dizer que lá atrás, quando a gente debateu sobre isso, eu acertei, né? Eu não disse que era algo realmente positivo, né? Então eu disse tinha que ter cautela com relação àquela primeira rodada lá da tabela do Trump, né? Exato. Por quê? Porque ele não tinha parado por aí. Naquele momento ele estava atacando o que tinha mais impacto no comércio americano, que eram aqueles players lá que realmente, Sóstenes, naquele momento eu ainda disse, aqueles que estão ali, os Estados Unidos têm uma balança comercial desfavorável.
o Brasil tem uma balança comercial favorável. Tanto que o Trump, ele disse, nós temos que corrigir, falando para o Brasil, nós temos que corrigir erros históricos. Isso é mentira, Sóstenes. O erro histórico que se tem é uma balança desfavorável para o Brasil. Ou seja, o Brasil compra mais do que vende para os Estados Unidos. Esse argumento do Trump ele não é válido. Ele até usou argumentos mentirosos quando tentou justificar o tarifaço lá dos 50%. Mas por que pode piorar, Sóstenes? A tua análise ela é correta, mas ela é uma análise supositiva. O Brasil vai retalhar lá, né, com a questão da... Tem até um decreto aí que o Lula disse, né, me fugiu o termo agora, mas de replicação para e passo, né, tal e qual foi feito, que foi o Congresso que emitiu. Não é isso, Sóstenes. O que está previsto é o seguinte: a Índia tomou uma sobretarifa agora. Por que ela tomou? Por causa do comércio dela com a Rússia. Então os Estados Unidos ele vai, a partir de agora, Sóstenes, como ele não conseguiu resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia, por mais que ele quisesse, porque ele já teve o acordo que ele queria com a Ucrânia, e nós vamos ter que entrar nesse ponto também, porque ele é muito importante para a tarifa do Brasil, que é com relação às terras raras da Ucrânia. Então o Trump conseguiu ter acesso a isso, por quê? Porque a China está diminuindo a exportação das terras raras que contêm os componentes para as baterias e para os componentes elétricos dos eletrônicos em geral que os Estados Unidos fabricam. Como na guerra, essa guerra tarifária comercial da China com os Estados Unidos, a China pegou e tomou a postura de segurar a exportação das terras raras, os Estados Unidos correu para ajudar a Ucrânia, entre aspas, mas a gente sabe que essa ajuda era com vistas às terras raras, porque a Ucrânia é a terceira maior reserva de terras raras do mundo. A segunda é Brasil, né? A segunda é Brasil, né? Exatamente, aí que vem o ponto. Exato, e todavia a primeira, que é a China, ela transforma essas terras raras, os seus minerais, em produtos que são em produtos propriamente. E o Brasil ainda não está fazendo uso, acho que 1% somente da sua reserva está sendo industrializado. Exatamente. E tanto é verdade, Sóstenes, que assim, o Brasil não faz porque não tem tecnologia extratora e beneficiadora para esse tipo de terra. E assim, Sóstenes, desse 1%, o que já tem mapeado é que alguns minerais que vão sair dessas terras raras, o Brasil não é a segunda reserva, e sim a primeira. Tem mais do que a China. Então tu imagina, Sóstenes, vamos pegar, por exemplo, o grafeno. O grafeno, que se sabe que é um mineral extremamente utilizável. O grafeno, o Brasil tem a maior reserva do mundo. Então, está por trás disso tudo também este componente. Eu costumo dizer assim, o Trump está fazendo por uma questão ideológica, política? Tá, mas ele está mais usando isso como algo para colocar os reais interesses dele do que efetivamente defender o que estão fazendo com o Bolsonaro na leitura dele, para atacar o Alexandre de Moraes e assim por diante. Então, só assim, pontualmente falando, tudo que tu falou é suposição que o governo vai poder retalhar, que isso e aquilo, e que nós não temos fôlego sócios para fazer essa guerra. Eu acho que se nós formos nessa linha, e no decreto do Trump está escrito que toda e qualquer forma de repassar tarifa recíproca para os estados, é a lei da reciprocidade. Exato. Toda forma de repassar tarifas que os Estados Unidos estão adotando, eles dobram, ou seja, o Brasil vai botar mais 50 porque os Estados Unidos botou 50. Ele bota mais 50, isso está previsto no decreto dele. E também tem o argumento que, Sóstenes, o Brasil perde essa guerra, perde facilmente. Bom, em contrapartida, existe essa possibilidade real que os Estados Unidos vai trabalhar fortemente com uma sobretarifa para quem tem comércio com a Rússia. E aí nós temos um problema, Sóstenes. O Brasil é um país comoditizado, ou seja, o Brasil é um país primário. Ele trabalha na exportação de produtos primários, basicamente. Dentro desses produtos primários, os que são os principais são os agrícolas. Nós estamos falando das nossas commodities agrícolas. Para produzir commodities agrícolas, nós precisamos invariavelmente de fertilizantes. Os dois maiores produtores do mundo de fertilizantes são Ucrânia e Rússia. Ucrânia com uma guerra que ela está perdendo, ou seja, tem dificuldade em fazer comércio internacional. O que o Brasil fez, Sóstenes? O Brasil recorreu à Rússia e está comprando cada vez mais fertilizante da Rússia.
para poder produzir as suas commodities agrícolas. Se nós tomarmos esses 15% adicionais por fazermos comércio com a Rússia, imagina o que vai acontecer, Sóstenes. Exatamente, ali já tem a intensificação dessa guerra comercial ideológica e... O que poderia dizer também nesse aspecto? Geopolítica, né? Porque é a posição política que o Brasil está adotando. Há de se lembrar também que, antes de iniciar a guerra, né, e alguém pode atribuir só ao governo petista, Jair Bolsonaro esteve na Rússia, né, justamente para assegurar esses fertilizantes, não é mesmo? Estou errado, Jonas? Exatamente. Então, isso é importante, não é uma coisa desse governo. Exatamente, então é um alinhamento talvez não ideológico, mas defendendo interesses que não pode se eximir agora o pessoal da direita, né, ou pelo menos bolsonaristas mais radicais, dizendo não, há um posicionamento agora de esquerda somente o governo que está agora. Não, essa aproximação já ocorreu antes. Pode ter sido, até inclusive foi justificado, a época que seria justamente defendendo os interesses para fortalecer a nossa a agricultura aí, né, que é um dos principais exportadores, sobretudo de commodities aí. Sobre as terras raras, Jonas, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Temos o grafeno, temos um outro, que agora esqueci o outro mineral que foi muito falado, principalmente por bolsonaristas antigamente. Nióbio, né, e até um professor aqui, pena que ele acabou falecendo de câncer, e até inclusive agora vamos, mês de outubro aí, trazer uma abordagem mais específica sobre a questão do câncer e sempre é importante também o nosso propósito do programa Café com Leite, analisar os vários cenários desde o aspecto global como também local, né, com as entrevistas que a gente tem contigo, com o Ítalo, com o Elio Clavé e com outros que vêm aqui e também educar as pessoas para questões do ponto de vista pessoais, né? Saúde, por exemplo. E o doutor, eu não lembro se ele tinha doutorado, mas ele era professor nessa área, Aristóteles da Silva Greff, ele inclusive era engenheiro na parte de aviação, de aeroportos e helipontos, e ele acabou falecendo aí uns 4, 5 anos atrás com câncer de mama. Olha só, um caso raro, né? Um homem com câncer de mama. E há dias atrás nós visitando aí, Jonas, eu, Elir Clavé e a Lúcia Jardel, que integram a equipe aqui da Inova, o hospital da Unimed, o complexo hospitalar da Unimed, fomos conhecer lá o Da Vinci X, que é o robô para cirurgias robóticas mais avançado aí do estado, né? Está sendo utilizado aí. E aí... conversando com eles lá, a gente visitou também o Centro de Oncologia, então, por conta disso, a gente vai também trazer essa abordagem sobre a questão de saúde. Dias atrás entrevistamos o Elir Clavé, que falou sobre a questão de por que acontece o câncer, quais são os fatores, enfim, tudo isso. E, remetendo à questão de saúde, eu volto para a questão do outro centro de saúde de estudo aqui na nossa região da Serra, que é a UX, que tem o Hospital Geral, né, que mantém o Hospital Geral, e a UX lançou aí o UX Grafeno, que é um laboratório, uma fábrica, a maior fábrica de grafeno da América Latina, isso em 2020. Não tenho certeza aí se realmente ainda é a maior fábrica de grafeno, mas o diretor, na verdade o reitor, Dr. Evaldo Antônio Cuiava, esteve numa entrevista comigo aqui e ele explicou todas as aplicações do grafeno, a tecnologia que foi implantada pela UX. Na época era esperado o Jair Bolsonaro para a inauguração desse grafeno. E, na ocasião, algo que me faz fixar na memória aí, o doutor Cuiava disse o seguinte aqui, ó, daqui a pouco, Sóstenes, estamos de frente aí, da frente de um futuro prêmio Nobel, referindo-se ao professor, que eu vou tentar achar o nome aqui certinho dele, que era responsável por esse laboratório, né? Porque quando se fala em prêmio Nobel, é para pessoas profissionais que são reconhecidamente destaques universais, entre os quais a parte de ciência. E se existe tudo isso, Jonas, olha a importância que tem o grafeno aí para a humanidade.
Gostaria de pontuar contigo sobre essa questão, porque, por exemplo, sendo terras raras que o Brasil tem em grande quantidade e não utilizadas ainda, de que forma poderia os Estados Unidos estarem interessados e isso prejudicar? Agora eu estou indo já para um campo mais especulativo, e aí até no ponto de vista até de uma teoria conspiratória, porque nesse momento está até se pregoando. Veja bem, desculpa estar me alongando aqui, Jonas, mas tentando fazer um contexto bem amplo. Até os filhos do Jair Bolsonaro insinuaram aí que daqui a pouco o Brasil pode enfrentar uma guerra, ser invadido pelos Estados Unidos. Parece que estão pregando, parece não, estão pregando medo. Qual que é a realidade disso, por conta para defender o Jair Bolsonaro? Não, isso não vai acontecer. Agora, terras raras. O quanto um Donald Trump, os Estados Unidos estariam interessados nessa riqueza que o Brasil tem e não é explorada? E o que impactaria isso? Nessa tua avaliação também poderia ficar pior? Ou tu acha que isso é mais uma certa... um estágio febril acentuado, para não dizer uma coisa mais, digamos, menos sutil aí, que vivemos nesse momento? Eu acho assim, Sóstenes, eu vou ir no cerne da questão, tá? Que é com relação ao efeito, mas sim à causa, tá? O efeito é o que a gente está vendo. O Trump está usando a questão que o Brasil tem sido injusto com os Estados Unidos, é o que ele fala para todo mundo, que não é verdade, que a balança comercial é favorável aos Estados Unidos. O Brasil tem perseguido um ex-presidente injustamente, ministros da Suprema Corte estão tendo posturas de ditadores. Isso tudo é efeito, Sóstenes. Qual que é a causa? Qual que é a causa, Jonas? Pois é, a causa é uma só. A causa é a influência chinesa cada vez maior na América Latina. Então o Trump, Sóstenes, ele está usando tudo isso para aumentar a presença americana nas Américas. Esse é o ponto. Só para te ter uma ideia, o dado é teu e é um dado correto. 1% das terras raras nós extraímos, correto? Exato. A empresa que está extraindo é chinesa. Então, assim, Sóstenes, o que o Trump quer? 60% da América Latina é o Brasil, em termos de PIB, tá? O Trump começou a fazer a varredura dele, na cabeça dele, da presença chinesa nas Américas a partir do Brasil. Forte. A Argentina, o Milei vai fazer o que ele quer, tanto que nós estamos vendo que o Milei ficou zero tarifa para produto argentino, e agora, Sóstenes, o Milei está até pleiteando argentinos entrarem sem visto nos Estados Unidos, para gente ter uma ideia do nível de relação que a Argentina está com o governo americano neste momento. Então, a causa, Sóstenes, de todo esse movimento não é o Bolsonaro, não são as terras raras, não é o Alexandre de Moraes. A causa desse movimento todo é frear a presença chinesa aqui, que na cabeça do governo americano, pela inteligência americana, pela a observação da embaixada americana no Brasil, está cada vez mais presente, e é verdade. Perdão que eu estou saindo de uma gripe, tu sabe bem disso. Eu sei. Há dias atrás o Jonas estava só na imagem e nos sinais aí. Total, exato. Nós íamos fazer uma entrevista com linguagem de sinais tão somente, e o intérprete, ao invés de fazer os sinais, ele ia falar o que o Jonas estava comunicando através da linguagem de sinais. Agora esqueci o nome também aqui. É verdade. Então, Sóstenes, o que acontece? Esse é o real motivo de tudo que nós estamos vendo, tá? Esse é o real motivo. O Trump sabe que não tem como frear a China, sob o ponto de vista econômico, como sendo a nova potência econômica do mundo nesse século XXI, por mais que os Estados Unidos esperneiem, a não ser que haja uma guerra e que os Estados Unidos saia vencedor e que ele transforme a China quase como numa colônia, esse cenário é inevitável. A China vai ser a principal potência do mundo e os Estados Unidos não vai aceitar entregar esse posto de mão beijada para o mundo, então, e para a China e para o mundo. Então, o que acaba acontecendo, Sóstenes? Ele vai efetivamente travar uma guerra. E essa guerra, ela tem que ser ressignificada nos conceitos que nós temos. A guerra, Sóstenes, que nós conhecíamos, tanto da primeira como na segunda, era uma guerra bélica. O que nós temos no século XXI é uma guerra
de tecnologia, é uma guerra financeira, é uma guerra tarifária, é uma guerra comercial. Tudo isso é uma guerra. Nós estamos vivendo, sim, uma terceira guerra mundial ressignificada em termos de conceito, mas que nós temos hoje no mundo bélico também, mais de 80 conflitos no mundo, né? Só para ter uma ideia, Sóstenes, entrou em guerra semana passada Tailândia e Camboja. Exato. E anunciaram cessar-fogo já. Porque assim, nós temos mais de 80... Nunca nós tivemos, desde a Segunda Guerra, tantos pontos de conflito no mundo. Nós temos uma tensão muito grande pela Caxemira entre Paquistão e Índia. Nós temos uma tensão muito grande entre Taiwan e China. Nós temos uma tensão entre China e Tibete. A China reivindica o Tibete. Nós temos uma tensão muito grande entre as Coreias. Nós temos uma guerra já existente entre Israel com Palestina, a partir da faixa de Gaza. Nós temos Israel bombardeando o Líbano, nós temos Israel bombardeando o Irã, e nós temos, por fim, agora, na última semana retrasada, nós temos Israel bombardeando a Síria. Então, o Oriente Médio está todo em conflito. O mundo está conflitado, né, Sóstenes? E isso não é, neste sentido, o único ponto de análise. Nós temos que analisar com relação às tarifas, nós temos que analisar com relação a comércio, nós temos que analisar com relação à tecnologia, nós temos que analisar com relação à informação, nós temos que analisar com relação à parte financeira e por aí vai. Jonas Cardona Venturini, pois bem, sobre essa guerra, terceira guerra que vivemos, e já coloca, digamos assim, Estados Unidos, obviamente, confrontando aí isso historicamente, obviamente, a Rússia, mas a China e agora estão seus aliados. Essa decisão, agora eu queria uma avaliação tua, porque muitos especialistas dizem, não, o que o Trump está fazendo é empurrando o Brasil para o colo da China. E o governo que temos aí, PT, sim, ideologicamente alinhado, né, com a China e com países totalitários, inclusive, né, já tem uma certa aproximação natural, né. Isso está acontecendo, isso pode acontecer com essas decisões de tarifação, e agora também do ponto de vista que envolve as relações institucionais, né, de diplomacia e tudo mais, por conta da lei Magnitsky, que foi aplicada aí ao como é que é a pronúncia isso? Magnitsky, né, que foi aplicada aí pelos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes e talvez até podendo aí atingir outros ministros do Supremo. De fato, qual que é a tua análise, Jonas? Agora, tu que faz uma análise mais próxima com a gente aqui, a gente ouve muitos especialistas. Quero saber do Jonas. Qual que é a consequência para o Brasil, qual que é a consequência para o governo, uma vez que está emperrando aí os seus interesses dos Estados Unidos e marcando território, né? Donald Trump, fazendo uma analogia, perdão aqui, não é reduzindo ele, mas ele está fazendo que nem o cachorro, né? tá fazendo o xixizinho nos canos, dizendo aqui é meu, né? Aqui as regras são minhas, eu preciso marcar território. E alguns especialistas dizem, não, agora está jogando o Brasil aí para o colo da Rússia. Não, da China, desculpa. Da China, acho que sim, Sóstenes, é bastante possível, né, num curto espaço de tempo, no curto prazo, uma aproximação com a China, mas a China, Sóstenes, ela não vai entrar em bola dividida por perfil cultural, tanto da população chinesa quanto do governo chinês. Ela não vai dizer o seguinte, tu tomou um tapa, vem aqui que eu te abraço e te defendo. Não, essa não é a postura da China. A China vai olhar com cautela, a China vai olhar os seus interesses e ver se realmente faz sentido. E se tiver sentido para ela, não pensando em Brasil, ela vai tomar uma medida de aumentar o comércio, por exemplo, do café, por exemplo, sei lá, vamos imaginar aí de um suco de laranja, alguma coisa. O que acontece, Sóstenes, né, é que boa parte do que entrou no tarifaço do Trump, a China tem e vende, né? Se a gente pegar petróleo, é muito mais barato para a China comprar petróleo da Rússia
que vai de trem pela Transiberiana do que ela comprar petróleo nosso aqui no Brasil, que tem que atravessar o mundo, literalmente, né, Sóstenes? Então, ela pode comprar café da Etiópia, que é um dos grandes produtores do mundo também, que está mais perto dela, logisticamente fica mais barato. Então, não é tão simples, Sóstenes. E o mercado americano, ele ainda é muito, muito grande e muito relevante. Então, assim, não é tão simples. Eu vejo que isso não vai ser assim. O Brasil vai conseguir reestabelecer seus canais comerciais com outros players, não somente a China, e vai resolver a situação. Não é assim só. Nós teremos efeitos muito grandes. Exemplo, e eu ainda quero, antes de terminar, só assim falar, né, tu deu a manchete, nós precisamos falar da questão do Moraes, né? Exato. Estou vendo ele aqui na minha frente agora. Exato. Então, assim, Sóstenes, vamos pegar, por exemplo, a Taurus, tá? 70% da produção da Taurus, 70% que não entrou na flexibilização do decreto ontem, é para os Estados Unidos. Como é que tu vai vender agora, da noite para o dia, arma para o resto do mundo, né, Sóstenes? Nós temos aqui, em São Leopoldo, somente 3 mil pessoas que trabalham na planta, diretas, e 12 mil indiretas. Como é que tu vai conseguir fazer, Sóstenes, a mudança de canal de venda dos Estados Unidos de 70% da produção de uma indústria? Como é que eu vou conseguir chegar e dizer o seguinte: não, o Trump sinalizou, quem vier para os Estados Unidos eu vou dar incentivo, quem montar a planta aqui eu vou dar incentivo. Como é que eu monto da noite para o dia uma planta nos Estados Unidos, né, Sóstenes? Depende de dinheiro, legislação, depende de uma série de órgãos reguladores, depende de mão de obra, depende de um monte de coisa. Então, existem impactos diretos fortíssimos e gravíssimos para a nossa economia. Sobretudo o Rio Grande do Sul, como tu volta a citar aí. Exatamente. A Taurus aqui, é um a parte da carne, qual que é a outra parte que tu citou também, que agora me fugiu? Tabaco, né? E tem mais um ainda, tabaco, né? Calçado. Calçado, né? Calçado, exatamente. Nova Petrópolis, sobretudo, não está impactada muito, porque a Dakota é uma produção mais para o mercado nacional. Picada Café, que é a vizinha, aí a história já é outra, né? Sim. Lá já a exportação é o foco, ou seja, então vai ser bastante afetada aí. Então, temos aí já no impacto local, né? Economias, Picada Café, por exemplo, tem o seu desenvolvimento muito em função das indústrias calçadistas. E como que fica aí a questão da arrecadação de impostos, o PIB, a geração de empregos. Sim, é bem verdade que no município de Picada Café, agora fazendo uma análise muito ao nosso entorno, né? Os trabalhadores vêm de fora, né? Eles vêm de fora, então impactam aqueles que teriam trabalho aqui na região, né? Assim como Nova Petrópolis também vem ônibus de fora, mas afeta muito mais aqueles que estão, digamos assim, vindo de outros municípios na empregabilidade, mas na arrecadação de impostos afeta diretamente o município. Estou errado nesse aspecto, Jonas, porque eu não sou especialista nisso, tá? Eu fiz jornalismo e não era muito bom aí economia na minha época do segundo grau, né? O ensino médio da Escola Técnica de Comércio Rui Barbosa, lá em Maravilha, Santa Catarina, que já foi extinta, inclusive, e tinha uma cadeira muito boa de economia, mas não era a minha área mais forte. Não, tu tá perfeito, Sóstenes. É exatamente isso, né? Então, a gente não pode ter ideologia na análise agora. Nós temos que ter racionalidade, tá? E essa racionalidade, ela no limite dela, nós temos que entender que existem, sim, muitos problemas, né? Para realmente a situação que o Brasil vai passar daqui para frente agora, tá? Então, assim, o quadro é delicado, nós precisamos de muita cautela, muita calma, tá? Por falar em cautela, calma. Enquanto tu toma uma aguinha aí, fica à vontade, tá, Jonas? Eu sei que é difícil para ti. Tô explorando você ao máximo aí, o Jonas Cardona Venturini. Vou fazer meus apoiadores enquanto isso, lembrar deles, né, que são os nossos parceiros aqui. A Sicredi pioneira, desde 1902. Juntos construímos comunidades melhores. Nosso parceiro aqui do nosso Café com Leite, né? Todos os dias a Sicredi está com a gente, desde o início do nosso Café com Leite. Isso há
6 anos atrás, né? Há 6 anos atrás está a Sicredi Pioneira com a gente aqui, juntos construímos comunidades melhores. Nosso parceiro está tão longínquo aí, a Sicredi, em termos de parceria, quanto o Jonas, que está há mais de 6 anos também, né? E a Sicredi Pioneira, trazer uma notícia aqui rapidinha também, que daqui a pouco, não sei nesse aspecto em específico se afetaria ou não, mas a Sicredi Pioneira está destinando 484 milhões no Plano Safra 2025-2026, com aumento de 46% em relação ao ciclo anterior. A cooperativa oferece soluções completas para fortalecer o agronegócio na região. Então tem aí um investimento de 484 milhões, recursos disponíveis aí para o Plano Safra, né? Para 2025-2026, a cooperativa vai disponibilizar, então, um valor 46% maior em comparação ao ano anterior. Os recursos já podem ser acessados por associados de diferentes perfis, desde agricultura familiar até propriedades de médio e grande porte, somando-se uma série de soluções que visam impulsionar o desenvolvimento do setor agropecuário na região. Isso só a Sicredi Pioneira, que atende aqui 21 municípios, desde Caxias até São Leopoldo, passando por Gramado, Canela, Nova Petrópolis, essa região aí, e indo também lá para São Francisco de Paula. Se eu não estou equivocado, São Francisco de Paula é o último município que está na área de atuação da Sicredi Pioneira. Nessa região não temos aí grandes propriedades, grandes produtores, são mais produtores familiares. Então, teoricamente, Jonas, não sei se tu está aí de volta. Claro. Tá aí, né? Aqui. Tomou uma aguinha aí, conseguiu tomar uma aguinha? Tomei sorvi um gole do mate. Daí já melhora também, né? Já ajuda um pouco aí. O que acontece? Nessa região, então, talvez não esteja tão afetada a parte rural, né? Por conta do perfil que são agricultores familiares. Mas já outras regiões do estado, né? Certamente serão afetados aí numa produção de soja. Agora não estou lembrando, soja não, né? Soja não está nos itens taxados. Não, até não. Não, né? Taxados não. Até para os Estados Unidos é um dos maiores exportadores. O Brasil não exporta, acho que soja para os Estados Unidos, não. Exporta? Sim, a soja está no tarifaço. Está no tarifaço. Aí é aquela questão de proteção, né, do mercado, até também tem essas questões, claro, né? A nossa produção nacional é forte, de bobo não tem nada, né? O Trump, ele vai jogar com aquilo que interessa a ele. Ele precisava dos aviões, né? A Embraer tem uma potência de fabricação de aviões civis e ali ele isentou do tarifaço. Agora, aquilo que concorre com os produtos dele, ainda que a balança comercial, como tu disseste, não estava pró-Estados Unidos, aliás, estava pró-Estados Unidos por conta da maior importação do Brasil, ele protege aquilo que interessa a eles e isentou aqueles produtos que precisa necessariamente, com exceção de alguns, como o café, como tu disseste, e até mesmo, acho que a carne, me parece, que é um problema também nos Estados Unidos, porque o pessoal consome muito hambúrguer lá, né? E como consome hambúrguer, e vai ter que ter muita produção de carne. A região, não sei se é a região do Texas, aí realmente não conheço muita geografia lá dos Estados Unidos, mas a região produtora de carne lá também é um grande produtor dos Estados Unidos, mas o Brasil é um grande exportador para lá, e como é que ficarão os americanos sem o seu hambúrguer? Não vão ficar com certeza, né, Jonas? Não, mas aí, Sóstenes, a tua leitura é muito precisa, né? O Trump, ele fez uma leitura completa das relações e dos mercados e dos produtos, né? A equipe dele, porque olha só, se tu pegar, por exemplo, a carne, 50% tanto da Marfrig quanto da JBS está nos Estados Unidos. Eles já têm plantas lá, compraram fábricas americanas e são donos disso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar com essas empresas para potencializar o que tem de produção americana para poder efetivamente ter mais carne lá para o consumo interno deles. Outro ponto, Sóstenes, 90% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos, 90% é do Brasil. Então tu imagina, se ele não tirasse o suco de laranja da tarifa, ele teria um problema interno muito grande, porque o americano, ele tem culturalmente a questão de tomar o suco de laranja. Então, assim, ia ser tanto que tu compra de galão nos mercados americanos. Ia ser um problema para ele. E para finalizar, Sóstenes, ele não colocou na isenção, não colocou o nosso etanol. Por quê? Se tu lembrar lá atrás, no início dos anos 2000,
Na época o presidente, o Bush, esteve aqui justamente para negociar a compra de etanol de cana, que é 25% mais rentável do que o etanol que os americanos fazem de milho. Então, eles estavam muito interessados em comprar nosso etanol. O que o Trump fez? O Trump pegou agora e está forçando o mercado interno americano, a tecnologia americana, a melhorar o etanol de milho e sobretaxou o etanol de cana brasileiro. Protegendo, né, sua indústria interna. Exato. Essa é a questão. Deixa eu fazer outra pergunta. Eu queria ir para Brasília, Jonas, para a gente fechar, porque hoje eu estou te explorando de verdade aí. Aguenta essa voz aí. Quem mandou ficar gripado e ficar umas 3 semanas aí sem me dar entrevista? É verdade. Alguns vão dizer, mas a carne vai cair o preço, então vai ficar mais barato. Vai dar para comprar picanha, Jonas. Mas não é bem assim também, né? Porque o que acontece? Se não tem exportação, claro, no primeiro momento tu vai ter que abater os bois, a produção, tudo mais, né? Mas será que isso se sustenta? Será que o grande produtor vai manter? Ou ele vai reduzir aí a produção? Qual que é a consequência para o brasileiro com essas taxações e as isenções que teve, mas sobretudo agora a taxação daqueles que são barrados nos Estados Unidos, do ponto de vista prático, para o brasileiro consumidor? Bom, primeiro que assim, Sóstenes, no século XXI, carne é um produto premium, né? Então, ou via mercado interno, eu te digo que um dos principais pontos que nós teremos de escoamento desses produtos que foram sobretarifados pelo Trump, um dos principais que vai ter mercado rapidamente é a carne, tá? E aí sim, Sóstenes, eu te digo que os chineses com certeza têm interesse nisso e vão comprar mais carne brasileira, tá? Porque essa carne vai sobrar. O rebanho brasileiro, Sóstenes, ele é o menor nos últimos 50 anos. E isso vem por uma série de dificuldades do nosso agro, intempéries, mudança climática, uma questão mais firme com relação à carne pirata que se fala, né? Que é aquelas criações que não são rastreadas, que são colocadas em áreas de preservação e assim por diante. Então nós temos uma diminuição do nosso rebanho, mas mesmo assim nós somos o maior produtor de carne bovina do mundo e o maior rebanho de carne bovina do mundo. Isso aí está completamente equalizado, Sóstenes, seja via mercado interno, seja efetivamente exportando mais, a carne vai ter. E não vai ter diminuição da produção, tá? Não vai ter diminuição da produção. Não vai ter? Não. Isso está completamente... Isso eu cravo aqui no programa que não vai ter impacto. Carne é produto premium no mundo. Então, se o mercado não consome, o outro vai consumir, né? E talvez, em algum momento, a picanha prometida pelo PT, pelo Lula, talvez chegue na mesa do consumidor com um preço mais barato, mas não se sustenta. No curto espaço de tempo, pode ser que sim, Sóstenes, enquanto não acha aí, não consegue estabelecer o canal internacional, mas é um curto espaço de tempo. Eu até só queria dizer assim, não sei quanto que nós temos ainda, mas eu queria falar do Alexandre de Moraes e queria falar da postura que o governo Lula vai adotar em tudo isso aí, o reflexo que vai ter para o governo Lula. É para Brasília que a gente vai agora, Jonas. Vamos para Brasília. Ótimo. E me diga o seguinte, qual que é o impacto aí dessa lei Magnitsky em relação ao Alexandre de Moraes e também na política nacional aí, já que isso tem tudo a ver também? Bom, Alexandre de Moraes, Sóstenes, está muito implicado, né? Foi colocado na categoria junto com Bashar al-Assad, com Nicolás Maduro, com terroristas do Hamas, né? Com terroristas Houthis. É um golpe duro para o Alexandre de Moraes, né? Eu até vi uma entrevista do ministro Flávio Dino dizendo: eu não estou preocupado com o Pateta e com o Mickey, quem paga o salário dele sou eu. Mas, olha, é uma aberração, uma burrice, uma estupidez sem medidas, né, Sóstenes? A pessoa ter uma imposição como essa, Sóstenes, é muito dura. Para começar, todas as redes virtuais, né, todas as redes sociais virtuais americanas, ele está cortado. Só que, por exemplo, Sóstenes, eu não sei aí os e-mails corporativos da rádio, mas daqui das empresas que eu tenho sociedade, todos os nossos e-mails são contas do Google, né? São vinculadas a contas do Google.
Acabei de abrir um novo e-mail na semana passada. Não sei se é do Google, o que eu utilizava era do Google, é o Gmail, né? Antes tinha o do Terra, mas estava dando muito spam. E, por último, ainda tem um detalhe interessante, que agora eu tenho um e-mail que é nativo do... como é que é o nome do site agora que faz? Todos os sites são feitos basicamente com essa plataforma. Me fugiu o nome da plataforma. Não. É o outro ali. Já vou identificar aqui certinho, já passo para ti. Mas provavelmente, né? Provavelmente é americano, porque as bases tecnológicas estão nos Estados Unidos, sobretudo lá na região, né, do... Como é que chama lá? Do Vale do Silício, né? Basicamente na Vale do Silício. É lá onde que estão. Aquele que tem o W aqui, como é que é mesmo o W aqui? O WordPress. 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 Também deve ser americano. Sim. Tá em inglês aqui. Deve ser americano. Então, assim, só se tu imagina. Outra coisa, todas as consolidadoras, né, de cartão, as bandeiras, usualmente conhecidas como bandeiras, todas caem fora, né, Sóstenes? Estamos falando de Visa, Master, Amex, as principais do mundo, ele não pode ter acesso. Outra coisa, Sóstenes, quando essas consolidadoras, essas bandeiras, elas entram no nosso mercado aqui nacional para operar o cartão de crédito em parceria com bancos do sistema financeiro brasileiro tradicional, eles estabelecem acordos que têm previsão de, em situações no qual, por exemplo, desta lei aplicada, este cidadão não pode ter conta nestes bancos nacionais parceiros. Aí eu já estou interessado e curioso para saber qual vai ser a postura, por exemplo, do Banco do Brasil, que tem esse contrato assinado com Visa, Master e Amex, Visa e Master. Bradesco e Santander têm ainda mais a bandeira Amex, American Express. Então, assim, os efeitos para o Alexandre de Moraes, eles são efetivamente duríssimos, Sóstenes. Mas mais do que o efeito prático para ele, Jonas, tem a questão simbólica. E tu disseste ali até sobre a equiparação que foi feita em aplicação dessa lei Magnitsky, aplicada a ele, a equivalente a um talibã, por exemplo, né, do Afeganistão, o líder de uma gangue do Haiti, né, responsável pelo sequestro de cidadãos americanos, ou seja, um dos poderes do Brasil está sendo sancionado tal e qual. E aí tem um reflexo também do ponto de vista político. E aí já vamos para o Lula também perguntar. Porque o Lula, ainda que seja um poder independente e harmônico, nem sempre o é. Ele é mais harmônico, às vezes é mais harmônico, às vezes menos harmônico, né? Com os demais poderes. Tem defendido, obviamente, essa questão também da soberania nacional e de não ser sancionado aí um dos seus poderes que são alicerces, bases de um país, seja principalmente democrático, né? Efeitos políticos aí, Jonas. Qual que é a consequência simbólica dessa aplicação dessa lei e também como é que tu vê já se aproximando as eleições para o próximo ano? Quem começa a ganhar e o Lula perde ou ganha neste jogo, né, nessa queda de braço aí com Donald Trump? Não estou falando que ele vai ganhar a queda de braço, isso é meio difícil, né? Isso é quase impossível. Mas nesse jogo, ele ganha ou perde? E antes, né, o efeito simbólico. Certo. Eu vou falar de um personagem central, Sóstenes, que diz respeito à tua profissão, à tua atividade, que é um personagem central hoje nesse processo que está sendo chamado em todas as reuniões que o presidente Lula tem feito junto com a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, com Ministério do Desenvolvimento, com a vice-presidência, que é o ministro de Comércio, com todo mundo existe uma figura, com a Advocacia Geral da União, existe uma figura que está presente em todas essas reuniões, que é o secretário-chefe da comunicação, chamado Sidônio Pereira. Esse está presente em todas. Por que, Sóstenes? O governo quer saber como ele tem que se posicionar frente a isso. E a comunicação do governo, não esqueçamos, o ex-chefe da comunicação é um gaúcho, Paulo Pimenta, que foi
demitido pelo Lula justamente a partir de uma análise do governo e do próprio Lula, como sendo uma secretaria que estava muito inoperante e que vinha tendo como resultado uma impopularidade por parte do governo e por parte do presidente Lula caindo constantemente. Então, foi demitido, e ficou agora, então, Sidônio Pereira, que está fazendo um trabalho e que, neste momento, escolheram Sóstenes como postura do governo nacional defender a soberania nacional. Essa defesa da soberania nacional, para mim, enquanto comunicação, não enquanto ato de soberania nacional, que fique claro isso, mas essa forma de comunicação de defender a soberania nacional, ela vai até a página 2, até que a gente comece a surtir efeitos econômicos para a população. Que o principal indicador de perda ou ganho de popularidade, Sóstenes, tu sabe muito bem, e que é resultado nas urnas, é a questão econômica. Então, assim, isso vai ser balizador. Por isso também, Sóstenes, que o Trump não vai fazer como a China. Eu vou dar mais 90 dias. Não. Por isso que ele disse dia 1º, lançou as isenções e ainda deu assim para o governo interno americano discutir se vai alguma coisa entrar mais em isenção até o dia 6 agora. E até o dia 6 e acabou. Não tem mais postergação. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, quer ver o efeito nocivo na economia brasileira para que o Lula perca popularidade. Então, tem um componente político forte nesse aspecto. É também derrubar a popularidade do Lula com efeitos práticos e econômicos. E aí, o Lula vai ou não vai retalhar nessa lei da reciprocidade, Jonas? Eu acho, Sóstenes, que ele não vai. Não vai? Eu acho que ele não vai. Nesse momento, está se empregando muita cautela, tem muita reunião com as entidades que representam segmentos importantes da economia, a embaixada está trabalhando, tu está vendo, né? Foi uma comitiva de senadores, o Congresso como um todo está trabalhando, tem a questão dessa medida da lei contra o Alexandre de Moraes. Então o STF marcou reunião com ele agora para o Barroso, que é o presidente do STF, marcou reunião com o Lula para entender os efeitos disso, porque assim, Sóstenes, como eu disse, o começo da conversa é agora. Não chegamos no meio e muito menos no fim. Tu sabes que alguns ministros já foram colocados como pessoas não gratas no território americano, como é o caso do Dino, como é o caso do Barroso, como é o caso do Fachin, etc. Então eles já não podem entrar nos Estados Unidos e possivelmente essa lei, como é que é o nome mesmo? Eu me esqueci agora. O Magnitsky? Magnitsky, essa lei pode ser ampliada. O que o Trump vai fazer, Sóstenes? Ele vai ver como a corte vai reagir com relação à lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Se a corte, se sobressair frente a isso, dizer que a soberania nacional em primeiro lugar, que o STF é o guardião da Constituição, blá, 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 e não fizer nada, e não tiver efeito prático no que o Trump espera, que é aliviar para o Bolsonaro, aliviar com relação às pessoas que foram no 8 de janeiro e assim por diante, ele vai colocar essa lei em outros ministros da corte. Aí, Sóstenes, nós teremos um imbróglio cada vez maior, né? Exatamente. Daí é uma relação institucional de diplomacia que se torna cada vez mais frágil, na verdade, delicada, né? Bastante delicada ainda. Claro, tem situações que o pessoal até está especulando, tem a Copa no próximo ano aí, daqui a pouco até aplicar para próprios brasileiros comuns, no sentido de colocar mais barreiras para entrar nos Estados Unidos. Bem, aí é um lastro bastante grande, aliás, é um território bastante grande a ser explorado e ainda estamos no campo de muita especulação ainda. Para fechar, Jonas, para te liberar, porque agora já te levei ao extremo aí também, né? Toma um último gole aí e me diga o seguinte aqui, ó. Há a possibilidade de aliviar para o Bolsonaro? Tu vê que por conta dessa pressão dos Estados Unidos, que também é ideológico-partidária, né? Ideológica, na verdade, né? De proteger aí, de alguma forma, o Bolsonaro, que provavelmente
ao curso da investigação, vai ser condenado, e a gente percebe essa militância muito forte lá nos Estados Unidos, né? Esse lobby que está sendo feito aí para o Eduardo, e redes sociais e tudo mais. Acredita que essa pressão dos Estados Unidos pode vir a impactar, a afetar essa decisão de âmbito jurídico aqui no Brasil, político, dá para se dizer, porque também aqui tem um componente político bem forte aí no nosso Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, sim, TSF, né? Não, é STF, Supremo Tribunal Federal. Enfim, qual que é a consequência que tu espera, ou que tu acredita que vai acontecer? Sóstenes, vou me permitir te corrigir, né? Eu vou te dizer o seguinte, para ti e para o nosso leitor, há a possibilidade de ampliar a flexibilização do que estão fazendo com o Bolsonaro. Sejamos honestos, né, Sóstenes? O Bolsonaro não foi preso por causa disso. O Alexandre de Moraes, efetivamente, ficou com medo de prender o Bolsonaro, por isso que botou uma tornozeleira nele, por causa do que o Trump está fazendo. Se não tivesse o componente americano, Sóstenes, eu te pergunto, agora eu te devolvo a pergunta, o Bolsonaro estava com a tornozeleira ou estava preso? Provavelmente estaria preso, né? Estava preso. Então é o seguinte, o Alexandre de Moraes, ele, com todo o perdão, ele está literalmente abalado com o que está acontecendo. E ontem ele tomou mais um golpe muito forte. Do dedo, né? E não é o fim. Do dedo, né? Acho que não, qual golpe muito forte? Que ele tomou, tu tá dizendo? Da Lei Magnitsky? Uhum. Mas ele também até demonstrou um pouco de desespero e descontrole quando ele foi lá no São Januário, não, São Januário do Vasco, né? Quando ele foi no estádio do Corinthians, né? E mostrou o dedo do meio. Talvez ele errou, queria colocar o dedão positivo, polegar, mas sem querer ele colocou o indicador, como é que é o dedo do meio ali, esqueci o nome agora do dedo do meio, sem querer ele inverteu e colocou o dedo do meio para os torcedores. Aí também demonstra um pouquinho de descontrole, ainda mais o ministro da mais alta corte do país, ou seja, é descontrole emocional também. Mas ao fim e ao cabo, e aí, Jonas, tu acha que vai recuar? Existe essa possibilidade? Existe, total. De maneira muito sutil, né, Sóstenes? Não vai ser uma coisa assim, bom, em decorrência do que está acontecendo, eu vou diminuir. É aquilo que está acontecendo já na prática. Ao invés de aprender a botar uma tornozeleira, daqui a pouco os processos não serão julgados agora e vai ganhar mais um tempo. E por aí vai, né? Perfeito, então. Até porque as eleições, a intenção era tudo nesse ano para não impactar nas eleições do ano que vem. Então, de certa forma, as eleições do ano que vem já estão sendo impactadas com essas decisões que estão sendo tomadas pelos Estados Unidos. De alguma forma, ou de muitas formas, já há uma participação aí interna, uma interferência interna no curso econômico-político do Brasil com essas decisões americanas aí, seja pela Lei Magnitsky, seja pela taxação. E o Rio Grande do Sul, fazendo essa síntese aqui, ele é quase, digamos assim, dentro do viés cultural muito parecido com o Texas, né, em detrimento agora dos cowboys americanos, os nossos farroupilhas aqui que tem uma cultura muito próxima do ponto de vista de personalidade, né, de singularidade do Texas, é um dos estados mais afetados. Jonas, obrigado pela tua participação aí e melhoras para ti nessa recuperação aí dessa gripe. Muito obrigado, Sóstenes. Eu fico sempre à disposição. É um prazer e uma alegria estar com vocês, mesmo não estando 100%, como o nosso ouvinte pode ver, pode atestar. Tu ainda viu numa situação ainda pior quando eu tentei te mandar um áudio, mas é sempre uma alegria, uma satisfação de estar debatendo, porque efetivamente é uma situação que é bastante delicada e nós precisamos efetivamente monitorar e debater isso, Sóstenes, porque realmente tem um impacto muito grande no nosso dia a dia, tá? Perfeito, então. Tu tava quase igual o Michel Temer, aquela vez que tá dando uma entrevista coletiva, né? E começou... Me passe, por favor, aqui a pastilha. Tava querendo o Pato Donald, né? É quase
isso. Jonas. O Donald vai ser sobretarifado. Vai ser sobretarifado aí. O Lula tá mais ou menos assim agora hoje, né? Tá falando mais rouco ainda. Companheiro. Exato. Obrigado, Jonas. Um abraço aí. Bom final de semana, excelente. Forte abraço. Tchau, tchau. Excelente mês que vem aí, mês de agosto. Mês da felicidade, para não dizer outra coisa aí. Para a Sicredi juntos. Para a Sicredi juntos construímos comunidades melhores. Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Também com a gente está o Superlogradouro, está aberto, vai até o 12h30, depois reabre às 2h e segue até às 8 horas da noite. Ainda temos a parceria também da Petrópolis Boulanger Rio, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. Presente na sua vida 70 anos e Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz. Esse foi mais um Café com Leite. Estou de volta aí amanhã, desejando a todos uma excelente de uma quinta-feira e uma boa entrada então no mês de agosto, amanhã dia 1º. Até mais, pessoal. A Inova comemora seus 16 anos de história e legado.